Olá meus amigos, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Play TV, o canal com o melhor conteúdo da internet e claro, do YouTube. E para você que tá chegando agora aqui no canal, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ativa o sininho para as novas notificações do canal, para quando tiver um vídeo novo, você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Play TV. Então meus amigos, sem muita conversa, sem mais demora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Meus amigos, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês um assunto muito sério que aconteceu nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro, na nossa cidade maravilhosa. Um assunto bem complicado de ser debatido e conversado, mas nós hoje, no vídeo de hoje, vamos debater e vamos dialogar sobre este assunto aqui no canal Play TV. E eu já vou falando para vocês, já vou avisando, eu sei que o cenário está um pouco diferente hoje, está um pouquinho diferente do cenário, te peço desculpas, mas é normal, acontece. Mas vamos seguindo para o vídeo de hoje. Meus amigos, recentemente teve uma onda de violência, assaltos e arrastões na cidade maravilhosa, mas exatamente em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um assunto bem complicado de ser debatido e um assunto muito sério, que envolve não somente questão de segurança pública, mas também de conscientização da população, e eu vou dizer para vocês nesse vídeo o porquê disso. Esses assuntos englobam situações como segurança pública, a questão da população, a questão da política, enfim, várias e várias situações, até questão musical e artística, e vocês vão entender o porquê quando vocês continuarem assistindo esse vídeo. Então, meus queridos, depois dessa leve introdução, vocês estão sabendo que em Copacabana, no Rio de Janeiro, teve aquela situação de brigas, arrastões, assaltos, furtos e etc. Aonde um empresário, infelizmente, veio a sofrer uma violência gravíssima, uma violência física gravíssima, pois ele foi tentar defender uma moça, foi tentar defender uma mulher de um possível assalto, de um possível furto que estaria acontecendo ali no momento. E é uma situação lamentável disso que aconteceu com esse rapaz. Não só acontece com ele, meus amigos, mas acontece ao Brasil afora, no Brasil afora, em vários cantos do Brasil e com várias pessoas, independente de ser homem, mulher, alto, baixo, jovem, mais velho, enfim. Acontece em todo o território nacional, em todo o território brasileiro. E em um depoimento que ele deu não só para a polícia, mas em um depoimento que ele deu para alguns jornais, para alguns telejornais, enfim, ele fala que a população está cansada desse tipo de situação. E também não é para menos, né, meu amigo? Imagina você, saiu com seus amigos, saiu com a sua família, sei lá, para qualquer lugar, enfim. Você quer tirar uma selfie, você quer, sei lá, mandar uma mensagem para os seus amigos, para sua família, enfim, avisando que tá tudo bem, alguma coisa. Você vai, tira o seu telefone do bolso e de repente vem um e pega o telefone da sua mão, sei lá, passa de bicicleta e pega, ou ele vai lá e te aborda, tipo o famoso perdeu. Imagina que situação constrangedora, meus queridos. Como se já não bastasse você ter que pagar altos impostos, você que está aí, que trabalha, que estuda, que você que leva uma vida tranquila, uma vida de boa, uma vida na base daquilo que a lei diz que tem que fazer, enfim. Até porque se você quer direitos, você tem deveres. Ou seja, se você segue a lei, você está seguindo a lei normal. Imagina você seguindo a lei, seguindo a cartilha das leis. Aí vem uma pessoa que está fora daquela cartilha, que está à margem ou fora daquela cartilha, e de repente vem e furta seu telefone celular, vem te rouba no assalto a mão armada, enfim. Imagina que situação constrangedora. Ou seja, você paga os seus impostos, você vive numa vida correta, você vive numa vida onde você não quer dever a ninguém, muito menos ao governo, e aí você tem que viver como se estivesse com medo, com um certo medo. Ou seja, parece que a criminalidade, a bandidagem hoje em dia está crescendo numa escala que não dá para computar direito, não dá para a gente ter uma matemática exata, e está crescendo muito. E muitas das vezes isso não é só por causa da questão da nossa sociedade em si, não é só da questão da sociedade ou econômica. Muitas das vezes a própria arte brasileira, a própria arte, seja ela musical, seja ela encenada, enfim, na questão da dança, ela também traz uma apologia à criminalidade. E nós vamos dialogar também sobre isso nesse vídeo. Então, meus amigos, eu separei 10 tópicos aqui para nós discutirmos sobre esse assunto. Então, vamos para o primeiro tópico. Meus amigos, eu sei que dá raiva, eu sei que dá muita revolta, eu sei que dá vontade de... Mas, vamos lá.
Eu sou a favor da legítima defesa, sou muito a favor da legítima defesa, até porque se não era para ter, se não fosse para ter legítima defesa, vamos fechar essa academia de luta, vamos fechar essas academias aí e deixar a pessoa logo à mercê de tudo, mas eu sou a favor da legítima defesa. O que eu não sou a favor é de você ir lá, pegar e fazer justiça com as próprias mãos. E por que isso? O que acontece? Muitas das vezes a pessoa está com um psicológico tão afetado, está com o seu interior tão afetado, que ela não consegue distinguir e não consegue separar um momento da raiva. Ela não consegue deixar a raiva ir embora para deixar a sua consciência trabalhar naquilo. Ou seja, ela já age mais que instintivamente ou emocionalmente falando do que racionalmente falando. Aí não vai ter aquele parâmetro de olhar e falar assim, poxa, às vezes aquela pessoa que está ali não é um assaltante, às vezes aquela pessoa que está ali é uma pessoa normal. E para ele, que tipo assim, aquela pessoa que nunca viu na vida, que é um estranho, ou às vezes está até com uma vestimenta estranha, enfim, acaba se tornando, para ele, um bandido. E vai querer fazer justiça com as próprias mãos e vai querer, e, enfim. E o que vai acontecer? Vai ter muita gente inocente pagando o pato por conta de pessoas que realmente fazem esse tipo de coisa. E isso é bem complicado. Por quê? Se aquela pessoa tá com uma raiva, normalmente quando a gente tá com uma raiva muito grande dentro da gente, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue ter o poder do raciocínio. E a gente quer sair fazendo um monte de coisa e vai, faz, e vai e faz. E quando a gente foi ver, a cagada já foi feita, a merda já foi feita. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, cuidado ao fazer justiça com as próprias mãos. Eu até entendo porque começaram a surgir grupos aí, grupos de justiceiro, grupos de contra-ataque, enfim, eu não sei qual é a denominação que eles deram, que eles se autodenominam, mas começaram a surgir grupos. Eu entendo que eles estão ali para defender o seu território, defender as suas famílias, defender os seus amigos, defender as pessoas que ali estão, mas tomem muito cuidado. Primeiro que esse tipo de gente, esses trombadinhas, essas pessoas são vingativos. Eles são muito vingativos. E a polícia não é onipresente. Não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem como. E muitas das nossas leis, elas amparam mais eles do que você que é inocente e os nossos policiais que estão trabalhando. Então é muito complicado. Muito complicado ao fazer justiça com as próprias mãos. É muito complicado. Então tome cuidado ao fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou a favor da legítima defesa, mas tome muito cuidado com a tal da justiça com as próprias mãos. E já que no tópico anterior nós estávamos falando um pouquinho de leis, agora nesse segundo tópico nós vamos falar um pouco das leis. O que acontece, meus amigos? Nossas leis, a primeira coisa, são muito ultrapassadas. Muito ultrapassadas. E o que acontece? Muitas dessas pessoas, né, dessas vítimas da sociedade, eles atuam até mesmo com as leis debaixo do braço. Porque o que acontece? Como as nossas leis são muito antigas, hoje nós temos algumas leis que infelizmente protegem mais eles do que você. Aí, meu amigo, imagina só, vem um molequinho de 13 anos para te assaltar. Ele vai e te assalta. Aí você fica meio revoltado, você vai revidar, é capaz dele zombar de você ainda e falar uma coisa que é verdade. Ele falar pra você, olha tio, toma muito cuidado se você fizer alguma coisa comigo porque eu sou de menor. E é verdade, não existem leis para menores infratores. A verdade é essa, é capaz de você agir com legítima defesa e é capaz de você pagar o pato por ter apenas se defendido. E essa é uma verdade. Nossas leis amparam somente por isso que, preste atenção, por isso que muitas das vezes, por exemplo, traficantes ou até mesmo bandidos, ladrões, eles querem que menores ali de 15 anos, 13 anos, façam um serviço sujo por eles, porque a lei não chega nesses menores infratores, a lei não chega ali, infelizmente não chega, e tem muita coisa pra gente ser debatido na questão das leis, porque se você parar pra pensar, as nossas leis elas não são efetivas, elas não funcionam e a gente tem uma coisa que já deveria ser debatida há muito tempo nesse país, que é a questão da lei da lei perpétua. Já era pra gente estar debatendo sobre a questão da penal perpétua, já passou da hora da gente começar a debater sobre isso. Já, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, já passou da hora da gente começar a debater e conversar sobre a prisão perpétua. Já passou da hora da gente falar sobre isso, prisão perpétua, menoridade penal, enfim, as nossas leis elas são muito ruins. São leis do passado que eram
para agir e conter pessoas do passado. Ou seja, hoje nós temos outro tipo de situação, nós temos outro tipo de agir dessas pessoas, que muitas das vezes elas colocam menores para trabalhar e a lei não chega nos menores. Você tem réu primário, você tem menor, enfim, e lá vai. E isso é muito complicado. E você vê que as nossas leis são tão ruins que quando são leis para deter, por exemplo, político corrupto, as nossas leis não funcionam. Elas simplesmente não existem. As nossas leis são ridículas. A verdade é essa, as nossas leis são ridículas. Elas não estão ali para realmente punir a pessoa. Não só punir, mas fazer com que a pessoa pense duas vezes antes de praticar tal situação. Ou seja, não só a questão de fazer justiça com as próprias mãos é ruim, como as nossas leis são péssimas. Tipo, ao invés da pessoa temer as nossas leis, né, pensar assim, poxa, pensar direitinho que o que eu vou fazer, porque se eu fizer isso, eu tô lascado. É ruim, ela não tá nem ligando. Porque existe um habeas corpuszinho ali, existe uma manobra judicial ali, que vai livrar essa pessoa. Tem até um depoimento antigo, nem sei se esse vídeo existe mais, da doutora Deolane falando que ela adora defender bandido. Os direitos humanos tá aí para demonstrar na prática o que eu tô falando para vocês. E não é mentira. Se nós tivéssemos leis que realmente não só punisse a pessoa, mas fizesse com que ela pensasse 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes antes de fazer aquilo, aí sim nós teríamos leis eficazes. Mas infelizmente as nossas leis são muito ruins. E muitas das vezes essas leis são para proteger eles mesmos. E para proteger principalmente um bando de político corrupto e safado que a gente tem nesse país. Nesse terceiro tópico, meus amigos, eu vou falar o seguinte. Prestem muito bem atenção. Não interpretem errado o que eu vou falar nesse terceiro tópico aqui. Prestem muito bem a atenção. Gente, prestem atenção. Vamos separar o trigo do joio aqui. Vamos separar as coisas. Uma coisa é você ser feliz. Outra coisa é você elogiar, outra coisa é você apreciar o jeito do pobre de viver, a humildade, a felicidade, o jeito que a pessoa pobre leva a vida. Uma coisa é isso, né? Você apreciar, poxa, aquela pessoa é pobre, mas ela leva a vida de um jeito leve. Poxa, aquela pessoa é pobre, mas ela é feliz. Aquela pessoa é pobre, mas ela é honesta. Uma coisa é isso, vamos aprender a separar. Outra coisa é glamorizar a pobreza. Aí você me pergunta, como assim, Léo, glamorizar a pobreza? Meu amigo, preste atenção. Uma pessoa que mora num bairro pobre, onde ela não tem energia, onde ela não tem água encanada, onde ela não tem acesso, né, à segurança, educação e essas coisas. A gente não pode glamorizar a pobreza. Porque uma coisa é você ser pobre e você ter aquela situação onde a pessoa admira a sua humildade, onde a pessoa admira a sua conduta, e você ter uma situação onde você é pobre, mas você é honrado, você é humilde, você leva a vida de um jeito bacana, você leva uma vida de um jeito onde as pessoas até se orgulham e se espelham em você. Isso é uma coisa, mas agora você glamorizar a pobreza, onde a pessoa mora num lugar onde não tem saneamento básico, onde a pessoa não tem luz, onde a pessoa energia, né? Onde a pessoa não tem água encanada, onde a pessoa não tem coleta de lixo, a educação, as escolas são péssimas. Isso a gente não pode glamorizar, isso a gente não pode ficar passando a mão na cabeça. Todo cidadão brasileiro merece um saneamento básico, luz, água encanada, e por aí vai, coleta de lixo, né? Uma rua mais cuidada, né? Asfaltada, enfim, todo cidadão merece isso. Vamos separar. Uma coisa é você admirar o jeito da pessoa ser pobre, viver daquela maneira, e você admirar o jeito dela de ser humilde, de ser uma pessoa batalhadora, guerreira, e que muitas das vezes essas pessoas são espelho para outras, e você glamorizar a situação em que a pessoa vive. Por isso que eu falo sobre a glamorização da pobreza e das favelas. Gente, muitas das situações, quem estuda história, quem estuda geografia, vai saber explicar muito melhor do que eu. As favelas nada mais são do que pessoas que foram abandonadas. Que logo após a escravidão, elas não tinham rumo, não tinham para onde ir, e foram para esses lugares e se instalaram. E quem estuda história, quem estuda geografia vai saber responder muito melhor do que eu, vai saber responder muito detalhado. Mas as pessoas que moram em favela, muitas das vezes elas são abandonadas. Muitas das vezes o poder público não chega. E muitas das vezes o poder público não chega, não consegue chegar por causa da bandidagem.
Infelizmente a verdade é essa. E a gente não pode ficar glamorizando não só a pobreza, como as favelas. Não tem como. Eu sou muito, tipo assim, fã do, não da favela em si, mas eu sou fã do jeito favela. Ah, Léo, como você assim é fã do jeito favela? Porque tem muita gente lá dentro que é muito humilde, tem gente que é muito esforçada, tem gente que é guerreira. E isso a gente tem que dar nota 10 e tirar o chapéu. E muita gente lá dentro da favela, tipo, tem uma vida mais honrada do que muita gente de terno e gravata aqui fora. Isso a gente tem que concordar. Muitas das pessoas que estão dentro da favela são um espelho para muita gente. Eles são um exemplo para muita gente. Só que a gente não pode ficar glamorizando porque a favela ela tem um intuito inicial em si de pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram jogadas ao léu. Foram jogadas e esquecidas. E estão se virando de um jeito que o poder público, que deveria estar auxiliando essas pessoas, não está auxiliando. Então a gente não pode ficar glamorizando tanto a pobreza quanto a favela. A gente pode glamorizar ou achar legal o jeito favela de viver, não o jeito de você se instalar lá. Você conseguiu entender como eu consegui separar as coisas? Existe uma diferença entre as pessoas que estão lá dentro que você respeita, que você admira, que são humildes, que muitas vezes são espelho, mas você não glamorizar muitas das coisas que acontecem ali dentro, como por exemplo a falta de luz, falta de água, falta de coleta de lixo, essas coisas. Então, a gente tem que entender isso. Temos que parar de glamorizar a pobreza. A gente tem que começar a cobrar nossos políticos efetividade. A gente não pode ficar apenas de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Então, meus amigos, quando eu falo sobre a glamorização da pobreza e a glamorização da favela, é sobre esse sentido. Sobre pessoas que estão vivendo em condições precárias, sem um saneamento básico, sem luz, sem coleta de lixo, em situações até mesmo de área de risco de vida, né? Como a gente sabe, como tem épocas de chuva forte, quando vem deslizamento de terra, essas coisas. Quando eu falo pra gente não glamorizar a situação das favelas e as situações da pobreza, é sobre esse tipo de situação. Não desmerecer uma pessoa que é humilde, que é batalhadora, não. Não glamorizar a situação onde pessoas vivem em zona de risco, onde pessoas vivem em situações precárias, onde não tem água, onde não tem esgoto, onde não tem luz, onde não tem uma rua bem tratada, bem asfaltada. É sobre isso. Vamos aprender a separar as coisas, beleza? Vamos para o próximo tópico. Meus amigos, agora vamos entrar numa parte em que muitas das vezes envolve até a arte brasileira. E por que muitas das vezes envolve a arte brasileira nesse sentido? Prestem atenção. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje em dia, até mesmo cantores de rap, de trap e essas coisas todas, né, funk principalmente, estão glamorizando muito a bandidagem. Estão glamorizando não só a bandidagem, como o tráfico. Eles acabam meio que não só fazendo uma apologia, mas colocando o traficante, colocando o bandido como se fosse um herói, como se fosse um deus ou algo desse tipo, né? Como se fosse uma coisa, né, muito almejada, que muitas das vezes as crianças, né, algumas crianças já crescem e falam, o que você quer? Pô, antigamente, você quer o quê? Pô, eu quero ser médico, quero ser enfermeiro, quero ser advogado, quero ser isso. E tinha muita criança que falava também, eu quero ser jogador de futebol. O sonho da criança, muitas das vezes, antigamente era ser jogador de futebol. Hoje em dia, dependendo do lugar, não é todo mundo, não vamos generalizar aqui. Dependendo do lugar, a criança, quando vai crescendo, o que você quer ser? Eu quero ser bandido. Eu quero ser isso. Aí a brincadeira deles é brincadeira com pistolinha, com isso, com aquilo, e é bem triste, muito complicado. E essa glamorização da bandidagem muitas das vezes se dá pelos nossos artistas e músicos. Cara, você pega funk que tem letra fazendo apologia à bandidagem, à criminalidade. Você tem certas pessoas que falam que tá vivendo vida de patrão e bota cordão de ouro, e bota óculos, bota boné. Aí vai passando para aquele adolescente ou para aquela criança que nunca teve nada na vida, tipo assim, pô, o cara tá lá, tá ganhando dinheiro pra caramba, tá cheio de boné, o boné que eu queria comprar ele tem, o óculos que eu queria comprar ele tem, o tênis que eu queria ter ele tem. Aí começa a glamorização, né? Começa a glamorização da bandidagem, do tráfico. E muitas das vezes bombardeando a mente daquela criança, daquele adolescente. Aí a pessoa pensa assim, pô, se ele tá ali, tá ganhando dinheiro pra caramba, não tá acontecendo nada com ele, eu também vou entrar nessa. É a primeira coisa que aquele jovem vai pensar. E essa glamorização muitas das vezes acontece pelos nossos músicos
e pelos nossos artistas, que muitas das vezes aparecem lá tudo, né? Todo empiriquetado, cheio de cordão, boné, tênis e tudo aquilo ali, e fazendo, e cantando música, eu já peguei na minha AK, e que subi na favela e fui no morro, já peguei o rachixe, e dei um 2, e dei um 3, e dei um tapinha ali, não sei o que, e começa a glamorizar essa situação. E quando isso vai diretamente na cabeça do jovem e do adolescente, ele pensa assim, pô, eu tô aqui estudando, tô me matando, e até agora nada. E aquele cara que foi lá e falou que fez aquela musiquinha que, né, eu peguei a minha Glock, peguei a minha AK e que não sei o que, e peguei, dei um 2, dei um 3, fumei não sei o que, tá ganhando dinheiro pra caramba. Qual é a primeira impressão, qual é o primeiro pensamento que vai na cabeça desse jovem? Qual é o primeiro pensamento? Pô, vou fazer também, se ele tá conseguindo, eu também consigo. Então essa glamorização, né, da bandidagem, dessa glamorização do tráfico é algo muito complicado. E ele já engloba nesse próximo tópico que a gente vai discutir agora. Ele já vem de gancho nesse próximo tópico que a gente vai discutir agora. Meus amigos, não adianta. A apologia ao crime e ao tráfico, que muitas das vezes está entranhada na nossa música. Nossa, não, minha não tá amarrada, essa música eu detesto. Que muitas das vezes está entranhada na música brasileira, é complicado. Por exemplo, tem a música lá da Ludmilla, né? Tá vendendo a grama da ervinha R$1, tá vendendo a ervinha a R$1, tá vendendo, né? Complicado demais. E tem outras músicas também que, vou dar um 2, que não sei o que, e vou pegar não sei o que, e pegar na minha HK, pegar na minha Glock, e não sei o que, e dar tiro pro alto, e papapá. Enfim, a apologia muitas das vezes acontece muito mesmo nas nossas não, nas músicas, enfim, que estão acontecendo hoje. E é muito complicado. A apologia é muito forte. Eu não consigo muito alcançar esse tipo de música porque não é o meu estilo musical. Mas se você for lá dar uma pesquisadinha, você vai ver MC não sei o que, MC não sei o que, MC sei lá das quantas, MC sei lá do que faz esse tipo de coisa. E vou pegar minha HK, vou pegar minha Glock, não sei o que de assalto, não sei o que a gente pode. E é uma apologia muito forte. E a apologia muitas das vezes está na nossa arte. Por exemplo, eu sou muito fã de grafite. Os caras que vão lá e pintam e fazem aquele grafite, pô, mó da hora, eu acho bacana. Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre grafite e pichação, que são coisas completamente diferentes. Eu sou muito fã da arte urbana, do grafite, mas eu sou totalmente contra a pichação. O cara que vai lá e picha as siglas de uma facção, o cara que vai lá e picha, sei lá, policial morto é policial bom, que o PM vai morrer, que não sei o que. E é algo muito complicado, que muitas das vezes a arte, né, vamos botar assim, incentiva e faz apologia, que não é só nas músicas, mas também nessas pichações, e enfim, e é uma coisa muito complicada e que fica bombardeando direto, é muita bomba na cabeça do jovem, do adolescente de hoje em dia. Então, meus amigos, depois dessa pequena palavra que nós falamos da apologia, vem um caso muito, mas muito complicado, que é um assunto que a gente debate todos os dias e não tem como fugir desse tipo de debate. Como se já não bastasse nós, né? Como se já não bastasse termos leis fracas, termos apologia ao crime, e ainda tem a questão dos políticos corruptos e safados. Ai, complicado, né? Você tem político que, né, desvia um dinheirinho ali, desvia um dinheirinho aqui, faz uma rachadinha ali, faz uma rachadinha aqui, e fazem compras sem licitações para poder passar dinheiro mais fácil, é dinheiro na cueca, e para tentar legalizar, eles vão lá e aumentam mais o salário deles. E cara, mano, vamos falar a verdade aqui. Principalmente no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. É muito político corrupto que tem aqui nesse estado. E não tem como desviar desse assunto, não. Vamos falar sério. Aqui é muita corrupção. Rio de Janeiro é o berço da corrupção. Não tem como, não tem como.
é o berço da corrupção. Um tanto de político, um tanto de vereador que não só pratica corrupção, mas também é envolvido com crime, é envolvido com a criminalidade. O que tem de vereador, prefeito, deputado, senador, juízes, né? Nossos juízes, nossa casta de juízes. O que tem de gente que é envolvido com a criminalidade. O que tem gente que é envolvido com facção. Gente, até um tempo atrás aí, não sei se faz muito tempo, se faz alguns anos, vazou um áudio aí de uma pessoa falando que o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC, um negócio desse aí. Passou um vídeo há muito tempo atrás que eles tinham um diálogo cabuloso. E agora teve mais recente aí a dama do tráfico aí, nos direitos humanos. Cara, presta atenção numa coisa. Muitos dos nossos políticos, muitos dos nossos deputados, senadores, tem muita gente envolvida com crime. Tem muita gente envolvida com facção. E sabe qual é um dos problemas disso acontecer? Nossas leis são uma porcaria. Porque se as nossas leis, como eu falei no início, ajudassem o policial, ajudassem o juiz a prender esse tipo de pessoa sem lá na frente sofrerem ameaças e tudo mais, nossa, estaria tudo melhor. E infelizmente as nossas leis são uma porcaria. E infelizmente nossos políticos também, uma grande parte deles são tudo corrupto e tudo envolvido com crime. E as nossas leis não vão punir esses caras, porque as nossas leis não funcionam, não chegam até eles. E para completar tem você e trouxa que vai lá e volta neles. E é algo muito complicado de se conversar sobre isso. E depois de falar dos nossos políticos, nós também temos que falar dos nossos juízes. Cara, juízes, advogados, também tem muito juiz e muito advogado envolvido com bandidagem e criminalidade. Tem muito juiz e muito advogado também envolvido. Não sei se vocês lembram, nem sei se existe ainda esse vídeo, mas vocês lembram da Deolane, da doutora Deolane falando: gente, eu amo defender bandido, eu gosto de defender bandido. Cara, o que tem de juiz, o que tem de advogado envolvido com essa situação é uma escala muito grande, porque o nosso país é corrupto. E por que é corrupto? O famoso jeitinho brasileiro. E não só temos juízes corruptos, como também temos policiais corruptos. Cara, até dentro das forças que deveriam nos proteger, sei lá, polícia, Polícia Federal, enfim. Até dentro dessas instituições tem gente corrupta. A corrupção está instalada no nosso país de um jeito que muitas das vezes o policial que é bom, aquele policial que exerce a sua função, que honra a sua farda, ele tem que ficar calado. Porque se ele falar alguma coisa, se ele denunciar, meu amigo, ele está destruindo a própria vida dele. Porque ou ele vai receber ameaças de outros policiais, ou ele vai receber ameaças da própria criminalidade, do próprio crime. Ou seja, ele está tentando fazer o trabalho dele certo, correto, mas ele pode sofrer uma represália, ele pode sofrer ameaças tanto dos policiais que deveriam ser seus companheiros em combater um crime, quanto ele poderia sofrer uma represália, sofrer uma tentativa, sei lá, de homicídio, enfim, de pessoas do próprio crime. Ou seja, ele está entre duas forças que estão esmagando ele. O policial bom e correto, que quer fazer o seu trabalho, muitas das vezes ele é coagido por outros policiais corruptos e muitas das vezes também ele é coagido por outras pessoas também que são da parte da criminalidade. Ou seja, ele está no meio de uma situação onde, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Existe muito policial corrupto. As forças que deveriam estar ali para nos proteger, nossa, as instituições, nossa, estão tomadas de gente corrupta, Está tomada de gente corrupta. E você acha que as nossas leis vão amparar o bom policial? Você acha mesmo? É ruim. E por isso que muitas das vezes o bom policial ele está à mercê dessa situação, porque ele está entre o policial corrupto e ele está entre a bandidagem. E muitas das vezes quando ele vê uma corrupção, quando ele vê um amigo dele de farda cometendo uma certa situação, ele tem que ficar quieto, porque senão aquele camarada lá, aquele policial que é corrupto, muitas das vezes vai em cima desse cara e vai ameaçar esse cara. Gente, Tropa de Elite, o filme Tropa de Elite está aí para isso, para mostrar isso aí para vocês, a realidade, que dentro da corporação também tem muita gente corrupta. E essa é uma verdade que infelizmente
A gente tem que falar e a gente tem que aceitar. Dentro da polícia também existe muita gente corrupta. E dentro da, né, das corporações, como existe gente corrupta, como tá um negócio todo bagunçado, um negócio todo fora de órbita, tudo louco, acabam surgindo as milícias. Que eles vão lá, prometem tomar conta daquele território, prometem deixar aquele território organizado, né? Prometem combater pessoas que vêm de fora para poder, né, vandalizar aquele território em troca de algumas coisinhas, alguns benefícios, algumas situaçõezinhas, né? E acaba surgindo a milícia, que também é uma situação totalmente fora daquilo que a gente tem que entender como realidade, como a verdadeira proteção daquele lugar. E tá tudo tão bagunçado porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, poxa, tem a galera da milícia aqui, eles estão protegendo o território e muitas das vezes eles acabam, né, aceitando, sendo que não deveria aceitar nem policial corrupto, nem bandido, nem milícia. Ou seja, agora o cidadão de bem está no meio da corrupção, né, dos políticos, dos policiais corruptos, da bandidagem e da milícia. Esse país está se superando a cada vez mais e é bem complicado. Mas isso também, vamos falar a verdade, isso muitas das vezes acontece por culpa de algumas pessoas. E é exatamente nesse tópico que a gente vai falar do porquê que muitas das vezes a culpa são dessas pessoas aí. E é nesse tópico aqui, meu amigo, que nós vamos falar uma realidade, uma verdade que infelizmente, meu amigo, é uma verdade absoluta. Muita gente nesse país não sabe votar. O que eles fazem? Trocam o voto deles por um mero sacolão, por um mero Bolsa Família, trocam o voto deles por uma migalha, e a verdade é essa. Infelizmente, o brasileiro, além de não saber votar, ele troca o voto dele por uma migalha, por uma esmola. A verdade é essa. Tem gente que depende do programa X, do programa Y, tem gente que depende do Bolsa Família. Sim, tem gente que depende, beleza. Mas isso não deveria ser um programa vitalício, deveria ser um programa transitório, para quando a pessoa já estiver estabilizada, já caminhando com as próprias pernas, ela desgarrar daquilo. Mas infelizmente os nossos governantes eles usam aquilo como moeda política e as pessoas ainda não entenderam isso, que eles usam isso como moeda política para fazer aquela pessoa de escravo e eles ainda não entenderam que eles estão sendo escravos. Fazem aquelas pessoas de escravo para chegar no final da situação, para quando for lá na questão da urna, lembra de mim, eu te dei aquele dinheirinho, lembra de mim, eu te dei aquele vale, lembra de mim, eu te dei aquele auxílio, lembra de mim, eu fiz aquilo por você. Meu amigo, ele não está fazendo mais que a obrigação dele, ele tá lá para fazer exatamente isso. Cara, meu amigo, cara, quando tu vai no caixa eletrônico, você agradece o caixa eletrônico por ele ter te dado dinheiro que você lutou ali 30 dias, trabalhou 30 dias para conseguir? Você vai lá, obrigado caixa eletrônico por me dar o meu dinheiro que eu trabalhei. Claro que não, cara, acorda. Ele foi lá e fez, sei lá, o programa A, B, C, te deu auxílio, te deu bolsa isso, bolsa aquilo. Meu amigo, te agradeço, muito obrigado pelo que você fez, mas acabou, meu irmão, não te devo nada. Não te devo absolutamente nada. Você fez o que você tinha que fazer. Você é um funcionário público e eu não tô nem aí pra isso. O cara, é presidente, mas fez isso. Nossa. Aí vai estar lá louvando o cara, adorando o cara. Ai, muito obrigado, presidente A, presidente B. Muito obrigado, deputado A, deputado B. Irmão, para com isso. Sai dessa matrix, sai dessa escravidão que você tá. Se ele te deu esse auxílio, se ele te deu esse bolsa isso, bolsa aquilo, meu amigo, ele não fez mais que a obrigação dele. Ele não fez mais que a obrigação. Agradece e vida que segue. Você não tem que para com isso, desse negócio de só porque ele me deu isso, eu vou votar nele. Moeda política. Não, isso é escravidão. É uma escravidão, é um cabresto, um voto de cabresto que você não sabe onde você está entrando. A verdade é essa. E se você não quer compreender a verdade, beleza, meu amigo. Vai lá, troca seu voto por uma migalha, por um bolsa isso, por um bolsa aquilo. Que eu não estou dizendo que não serve para algumas pessoas que infelizmente vivem nessa situação. Serve sim, mas não tem que ser algo vitalício, tem que ser algo transitório. Algo que a pessoa possa se estabelecer quando ela estiver já restabelecida, quando ela já estiver pronta. Beleza, sai daquele programa.
já tá trabalhando, já tá isso, já tá aqui, beleza, começa a caminhar com as próprias pernas. Mas não, tem pessoas que vivem daquilo e infelizmente ficam sugando dinheiro do Estado. Você merece muito mais do que uma migalhazinha do governo. Você merece saneamento básico, você merece energia, você merece asfaltamento, você merece educação de qualidade, você merece. Então para de viver nessa ilusão de programinha do governo, auxílio isso, auxílio aquilo. Para com isso. Vamos exigir coisas sérias, segurança, saúde, educação, porque é isso que nós precisamos exigir desses caras. Então, meus amigos, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, pois eu quero saber qual é a sua opinião e o que você achou desse vídeo. Então, meu amigo, para você que está chegando agora aqui no canal, já se inscreve no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para as novas notificações do canal para quando tiver um vídeo novo você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Play TV. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Play TV. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui. Te espero no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais.